Título 9 da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Capítulo 1 Disposições gerais. Artigo 282. As medidas cautelares previstas nesse título deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal para a investigação ou a instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. 2. Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Inciso 1. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Inciso 3. Ressalvados os casos de urgência e de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Inciso 4. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do artigo 302 deste Código. Inciso 5. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões a que a justifiquem. Inciso 6. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível e sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 desse Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificada de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência da prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Inciso 1. As medidas cautelares previstas nesse título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade. Inciso 2. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia, a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Artigo 284. Não será permitido o emprego de força, salvo indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Artigo 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandato. Parágrafo único. O mandato de prisão: A. Será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. B. Designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos. C. Mencionará a infração penal que motivar a prisão. D. Declarará o valor da fiança arbitrada
quando afiançável a infração, será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. Artigo 286. O mandato será passado em duplicata e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência da entrega. Deverá o preso passar recibo do outro exemplar. Se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração assinada por duas testemunhas. Artigo 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandato não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandato para a realização de audiência de custódia. Artigo 288. Ninguém será recolhido à prisão sem que seja exibido o mandato ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentado a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado recibo da entrega do preso com declaração de dia e hora. Parágrafo único. O recibo poderá ser passado do próprio exemplar do mandato, se este for o documento exibido. Artigo 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandato. Inciso 1º. Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada. Inciso 2º. A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. Inciso 3º. O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 dias contados da efetivação da medida. Artigo 289-A. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandato de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade. Inciso 1º. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandato de prisão registrada no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu. Inciso 2º. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandato e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar em seguida o registro de mandato na forma do caput deste artigo. Inciso 3º. A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida, o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juiz que a decretou. Inciso 4º. O preso será informado de seus direitos, nos termos do inciso 5º da Constituição Federal, e caso o autuante não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. Inciso 5º. Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o dispositivo no inciso 2 do artigo 290 desse Código.
Inciso 6º, o Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandato de prisão a que se refere o caput desse artigo. Artigo 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante providenciará para a remoção do preso. Inciso 1º. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando a. Tendo-o avistado, for perseguido sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. B. Sabendo que os indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure for no seu escalço. Inciso 2º. Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandato que apresentar, poderão pôr em custódia o réu, até que fique esclarecido a dúvida. Artigo 291. A prisão em virtude de mandato entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandato e o intime a acompanhá-lo. Artigo 292. Se houver ainda que por parte de terceiros resistência à prisão em flagrante a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar 2 meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por 2 testemunhas. Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Artigo 293. Se o executor do mandato verificar com segurança que o réu entrou e se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem da prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará 2 testemunhas e, sendo dia, entrará à força em casa, arrombando as portas, se preciso. Sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guarda todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade, para que se proceda contra ele como for de direito. Artigo 294. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á disposto no artigo anterior no que for aplicável. Artigo 295. Serão recolhidos a quaistéis ou a prisão especial à disposição da autoridade competente, quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. 1. Os ministros de Estado, os governadores ou interventores de Estado ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia. Os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. 4. Os cidadãos inscritos no livro de mérito.
5. Os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, Distrito Federal e dos territórios. 6. Os magistrados. 7. Os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. 8. Os ministros de confissão religiosa. 9. Os ministros do Tribunal de Contas. 10. Os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função. 11. Os delegados da polícia e os guardas civis dos estados e territórios, ativos e inativos. Inciso 1. A prisão especial prevista nesse Código ou em outras leis consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. Inciso 2. Não havendo estabelecimento especial para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. Inciso 3. A cela especial poderá resistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, isolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. Inciso 4. O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. Inciso 5. Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum. Artigo 296. Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão em estabelecimentos militares, de acordo com os respectivos regulamentos. Artigo 297. Para o cumprimento de mandato expedido pela autoridade judicial, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo neles ser fielmente reproduzido o teor do mandato original. Artigo 299. A captura poderá ser requisitada à vista de mandato judicial por qualquer meio de comunicação, tomadas pela autoridade a quem se fizer a requisição, as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta. Artigo 300. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas nos termos da Lei de Execução Penal. Parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertence, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes. Capítulo 2. Da prisão em flagrante. Artigo 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem 1. Está cometendo a infração penal. 2. Acaba de cometê-la. 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Artigo 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito quando não cessar a permanência. Artigo 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e recolherá deste logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recebido de entrega do preso,
Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade final o auto. Inciso 1º, resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. Inciso 2º, a falta de testemunhas da infração não competirá ao auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor deverão assiná-lo pela menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Inciso 3º, quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o autor de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Inciso 4º, da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Artigo 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. Artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Inciso 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante, e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Inciso 2. No mesmo prazo será entregue ao preso imediatamente recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Artigo 307. Quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas, e remetido imediatamente ao juiz, a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto. Artigo 308. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuada a prisão, o preso será logo apresentado do lugar mais próximo. Artigo 309. Se o réu livrar solto, deverá ser posto em liberdade depois de lavrado o auto de prisão em flagrante. Artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro de Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentalmente 1. Relaxar a prisão ilegal, ou
2. Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 302 desse artigo e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou 3. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Inciso 1º. Se o juiz verificar pelo auto da prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 23 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de setembro de 1940, do Código Penal, poderá fundamentalmente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os autos processuais, sob pena de revogação. Inciso 2º. Se o juiz verificar que o agente é residente ou que integra organização criminosa armada ou milícia ou porta arma de fogo de uso restrito, poderá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Inciso 3º. A autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput desse artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Inciso 4º. Transcorrido 24 horas após o recurso do prazo estabelecido no caput desse artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação da prisão preventiva.